Amém. Graça de Deus para o seu coração, né? Para você que está aí, para quem está perto de você, olhe para alguém e dê um abraço virtual em alguém agora, assim, falou, sinta-se abraçado pelo poder do nome de Jesus. Sinta-se abraçado no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Que a graça de Deus seja sobre você. Amado, nós temos estudado nesse tempo o Evangelho de João. Mas hoje, em especial, eu quero compartilhar uma palavra que está fora desse roteiro, mas que está no roteiro do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Amém? Eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para você, olhando para que você e eu consigamos olhar para o Senhor e olhar para a igreja e principalmente olhar para nós da maneira certa. Deus te chama para que você consiga olhar para a sua vida da maneira correta no nome de Jesus. Faz a tua palavra, Senhor, mais penetrante do que espada de dois gumes, que vá até a divisão da alma e do espírito, no nome de Jesus. Sabe, eu quero falar hoje um pouco sobre a perspectiva de Deus e sobre o orgulho. Orgulho versus humildade. E talvez você olhe e diga assim, puxa, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Eu quero te convidar para acompanhar e para andar aqui na perspectiva da palavra de Deus, o entendimento do Senhor sobre o que é o orgulho e como nós lidamos com isso. Na verdade, o orgulhoso está sempre lutando contra Deus, porque ele deseja ocupar o lugar que pertence ao Senhor, que é a prioridade. O orgulhoso sempre olha para si e considera de si mais do que ele é. Sempre olha para a vida dele, para alguma área da vida dele, né? E a gente precisa entender que o orgulho, esse orgulho, ele é sempre prejudicial. Mas as pessoas, às vezes, não são orgulhosas em todas as coisas. Às vezes, existe uma área específica quando alguém... Obrigado, querido. Existe uma área quando alguém se torna orgulhoso, se torna alguém desafiador nesse sentido. Lá em Provérbios, no capítulo 25, nós vamos ler vários versículos da palavra. A gente vai falando e poder compartilhar. E eu quero que você, se você não conseguiu ainda acompanhar, né? Se você não consegue acompanhar, eu queria convidar você mesmo assim para você anotar aí o versículo ou depois ouvir essa pregação. Estará disponível no YouTube e você vai acompanhando os versículos. Mas lá em Provérbios capítulo 15, versículo 25 diz assim: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas mantém intacto os limites e as propriedades da viúva. Sabe, queridos, quando alguém se coloca numa posição de orgulho, e a gente na caminhada nós vamos entender um pouco mais sobre isso, ele está lutando contra Deus. E pior do que isso, o Senhor lutará contra ele. O Senhor, a Bíblia fala aqui que a casa do orgulhoso não permanecerá de pé. A Bíblia diz em outro lugar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se levanta contra aqueles que agem em orgulho. A palavra de Deus, ela nos chama a entendermos quem nós somos. O orgulho é quando a pessoa se coloca e ela olha para ela mesma na perspectiva diferente daquilo que o Senhor tem. Ela olha para ela mesma na perspectiva
do seu próprio conhecimento, das suas riquezas, da sua vida, na perspectiva do cargo que ela ocupa, ou na perspectiva de qualquer outra coisa, e ela começa a avaliar ela mesma na perspectiva que não é a perspectiva do céu, e ela começa a se vangloriar diante dessas circunstâncias. No nome de Jesus, que a palavra chegue ao seu coração. O orgulho reflete o pecado. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 4, diz assim, que a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Provérbios, capítulo 21, versículo 4. A vida de pecado das pessoas, ela acaba sendo refletida no olhar orgulhoso. Quando a pessoa ela começa a avaliar e a pensar sobre a sua vida, sobre o seu próprio coração, mais do que o Senhor pensa sobre ela. E o orgulho, ele sempre reflete um coração de pecado. Não tem como a pessoa ser, nossa, eu estou aqui todo orgulhoso. Não é orgulhoso no sentido de sentir, de estar grato, de estar feliz com alguém ou consigo mesmo, mas orgulhoso no sentido de se achar. Sabe aquele cara que bota pompa? Isso nada tem a ver, ser orgulhoso ou ser humilde, nada tem a ver com ter recurso ou não ter. Com muito poder, e a gente vai olhar isso aqui na palavra, elas serem atraídas ou seduzidas pelo pecado do seu próprio coração e se acharem orgulhosas. Mas o orgulho não tem a ver com dinheiro, o orgulho tem a ver com o coração. Então entenda isso, o orgulho tem a ver com o coração das pessoas. Eu já conheci algumas pessoas muito orgulhosas de serem pobres. A pessoa, ela chegava ao ponto de esconder os recursos que tinha, porque ela tinha orgulho de ser pobre. Não porque eu sou pobre, porque eu não tenho, não porque eu faço questão de andar o tempo todo maltrapilho ou mal vestido ou com a aparência de quem falta recurso. Isso é orgulho na mesma condição. Orgulho, ele sempre vai destoar do que Deus tem para a pessoa. Então, entenda, orgulho nada tem a ver com a quantidade de recursos, com a quantidade de poder, com a beleza ou com nada disso. Apesar destas coisas sempre atraírem o coração do homem para o pecado, para o orgulho. Com a arrogância. Sabe, o cara que é orgulhoso, ele anda de mãos dadas com a arrogância, com a pretensão, com a soberba, né? Acaba sendo sinônimos em alguns momentos. Diz aqui que a vida de pecado é demonstrada pelo olhar orgulhoso e pelo coração arrogante. Quando a pessoa se coloca nesse lugar de arrogância, de afrontar, a arrogância tem a ver com afronta ao outro. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe com quem que você está mexendo? Você sabe quem é meu pai? Você sabe sei lá o quê? Você sabe quem sou eu? A postura de arrogante, de se colocar numa posição de superior e de exercer essa posição sem graça e sem misericórdia, com dureza, com aspereza sobre o outro, reflete o coração arrogante. E o orgulho e a arrogância são irmãos gêmeos, andam do lado, assim, são aqueles caras inseparáveis. A arrogância sempre atrai ou caminha junto com o coração, com o olhar orgulhoso, e o orgulho sempre caminha junto com a arrogância, as duas coisas caminham junto. O coração de alguém orgulhoso sempre será um coração arrogante. O orgulhoso sempre vai se afastar de Deus. Não existe condição de alguém cultivar uma vida ou uma posição de grande orgulho, pensando de si mesmo mais do que deveria pensar, achando sobre si mais do que deveria achar,
ó Deus, avaliando a sua condição de maneira diferente da de Deus, aonde ele se destaca em cima disso. Não existe uma maneira da pessoa cultivar isso na vida dela e ao mesmo tempo cultivar um relacionamento com Deus, porque esta arrogância sempre vai afastar as pessoas do Senhor, sempre vai afastar as vidas do Senhor, sempre vai trazer para longe das pessoas o Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 14, diz assim, Deuteronômio capítulo 8, do versículo 12, ou do versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E ele os conduziu por esse imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Ele os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Entenda uma coisa, Deus estava dizendo, olha, toma cuidado, para quando você caminhar, para quando você prosperar, para quando você adquirir aquelas coisas que você tem lutado por elas, você não coloque orgulho no seu coração, permita que o orgulho chegue à sua mente e você acha, cara, eu sou demais. Ó, arrasei, bombei, consegui tudo que eu queria, consegui o que eu cheguei aonde Deus tinha prometido para mim. Eu tenho visto tantas pessoas chegarem em lugares que o Senhor prometeu para elas. Tantas pessoas alcançarem boas condições, alcançarem uma condição de recurso, uma condição de autoridade, e quando elas chegam naquele lugar de autoridade, elas acabam se afastando do Senhor, porque elas acham que a sua própria força a levou até lá. Elas até dizem, não, eu cheguei aqui até por Deus, mas a atitude do coração delas é assim, uau, olha para mim, olha para cá, olha para mim, né? Eu sou o cara. E Deus está dizendo para o povo dele aqui, olha, toma cuidado, para que quando você não alcance tudo aquilo que você está desejando, você afaste o seu coração de Deus por causa do orgulho. Sabe, queridos, esse é uma grande batalha na vida dos líderes, na vida daqueles que exercem autoridade, na vida dos ministros de louvor que estão em destaque, na vida dos pastores, na vida daqueles que ocupam altos cargos dentro das empresas e dentro dos governos, porque você está em destaque e a pessoa daí a pouco acha que é por causa dela que ela chegou ali. E ela esquece quem é o Senhor, ela esquece quem é Deus. E aí a pessoa que está aqui ministrando louvor e a coisa cresce, o nome cresce e a coisa flui e de repente, eu sou o cara. E aí o foco não é mais o Senhor, não é mais para o Senhor, é por mim, é para mim, é porque eu sou o cara, porque eu sou bom. Deus já disse para o povo dele, cuidado, quando você alcançar aquilo que eu tenho para você, quando você alcançar a prosperidade, a bênção, os recursos que tanto você deseja, você não se afastar do Senhor. Sabe, queridos, Deus tem um tempo certo para cada coisa. E o seu coração, o meu coração, precisa estar pronto para receber o que Deus tem para a gente. Precisa ter maturidade, precisa ter compromisso,
necessário para viver aquilo que Deus tem. Entenda, Deus quer falar com você nessa manhã, no nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo fale com você. Não se distraia, não distraia com outras coisas. Pede quem está conversando com você, dizer, não, espera um pouquinho. Permita que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. No nome de Jesus. Sabe, coisas como a riqueza, a fama, o poder, a autoridade, o nome da família, a beleza, podem ser instrumentos onde o seu coração se agarra a isso e ele acaba se tornando orgulhoso e esse orgulho te afasta de Deus. Como diz aqui no texto que nós acabamos de ler, Deus dizendo assim, olha, cuidado para o seu coração não se esquecer de quem é o Senhor e quem te trouxe isso. O coração orgulhoso se esquece de Deus. O coração orgulhoso se esquece do Senhor. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, conta ali a história do rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32. E para você que não conhece a história, eu quero resumir essa história. O rei Ezequias era rei de Judá e ele estava lá diante do Senhor. E de repente o profeta chega para ele e diz, olha, Deus está dizendo para você, arruma a sua casa porque você vai morrer. E a palavra de Deus diz ali que Ezequias orou, se humilhou, chorou diante de Deus, pediu misericórdia e o profeta voltou e Deus falou com ele de novo através do profeta, disse, olha, como você se humilhou, como você voltou para Deus, Deus disse que Ele te dará ainda mais 15 anos de vida, você não morrerá nesse tempo, você terá 15 anos de vida. Uau, isso é fantástico. Mas a palavra diz que Ezequias continuou caminhando. Um tempo depois, o rei da Babilônia foi lá para visitar Ezequias, saber tudo o que tinha acontecido. E aí Ezequias mostra todos os bens do reino de Israel para os enviados da Babilônia. E Deus depois chega através do profeta e diz para Ezequias, Ezequias, você mostrou tudo, você se orgulhou e por causa disso, tudo que tem aqui será levado para a Babilônia, não vai ficar nada, o povo vai ser escravo, vocês vão perder tudo, mas não vai acontecer enquanto você estiver vivo, vai acontecer quando o seu filho estiver reinando. E a Bíblia diz que Ezequias disse assim, boa é essa palavra, tá ótimo, ok, boa é essa palavra. Não! Se alguém chega para você e diz, depois que você morrer, seus filhos serão levados como escravo, vai perder tudo, o povo vai ser destruído, não existe um coração rendido verdadeiramente ao Senhor que diz assim, beleza, tudo está ótimo, boa essa palavra. Eu nunca tinha conseguido entender o coração de Ezequias. Eu li esse negócio na Bíblia e falei, meu Deus do céu, onde é que estava o coração desse homem? Onde é que estava o coração desse rei que vira e diz assim, tá bom, beleza, pode levar tudo, pode prender meus filhos, pode prender minha descendência, o povo vai sofrer, mas tá beleza. Até que eu me deparei com esse texto aqui. E aí eu consegui entender o que estava acontecendo ali no coração de Ezequias. Está lá em 2 Crônicas, nós vamos ler do versículo 24 ao 27, e depois nós vamos ler do 30 ao 31. 2 Crônicas 32, 24 ao 27, diz assim, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre os Judá e sobre Jerusalém. Então, Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias
muitíssimas riquezas e glória, construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Depois continua falando sobre a glória de Ezequias e diz assim, versículo 30, foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer, mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias foi um homem abençoado por Deus, ele cresceu no seu trabalho, tudo que ele fez foi bem sucedido, ele se tornou orgulhoso, Deus trouxe então a palavra de juízo para ele e ele se humilhou, Deus disse ok, então não vai acontecer sobre o teu tempo, e depois quando o rei da Babilônia mandou uma delegação para ir lá ouvir o que tinha acontecido com Ezequias, a palavra diz que Deus deixou Ezequias sozinho com o rei da Babilônia naquele momento, para saber o que tinha no seu coração. E aí, de novo, Ezequias se orgulhou. De novo, Ezequias mostrou, tá vendo? Olha aqui, todas essas coisas. O profeta chega para ele e pergunta, ele diz, o que aconteceu? O que os enviados da Babilônia viram? E Ezequias fala assim, não teve nada que eu não mostrei, mostrei tudinho. Sabe, queridos, o coração orgulhoso, ele precisa se humilhar diante de Deus e entender que algumas vezes você será provado de novo para saber se o seu coração está submisso e totalmente rendido ao nome do Senhor. Ezequias era rei, Ezequias teve sucesso no reinado dele. Sabe, a autoridade não tem a ver, o orgulho não tem a ver com a autoridade, porque você pode ter uma autoridade com o coração realmente entendendo que a autoridade que foi dada a ela é para exercer a favor, foi dado por Deus e é para exercer a favor do povo, a favor de Deus, a favor do outro. Porque se Deus te deu um lugar de autoridade, se Deus te deu um lugar de reconhecimento, se Deus te deu um recurso, isto é para que você seja bênção para o outro. Sempre, sempre. A palavra de Deus fala ali em 1 Crônicas, capítulo 29, que é Deus quem dá recurso para as pessoas e é Deus quem tira o recurso das pessoas. Se você tem recurso, Deus te deu para você ser bênção para o outro, não é para você se achar. Se você tem autoridade, Deus te deu para você ser bênção para a vida do outro e não porque você se acha o cara e para você se orgulhar e achar que você está demais. Se você tem poder, se você tem força, se você tem beleza, Deus te deu, e isso sirva para a glória de Deus e para abençoar o próximo, não para você se orgulhar achando aquilo que você é. Olha para o exemplo de Ezequias. A gente pode olhar para o exemplo ali de Satanás. Quando ali na palavra de Deus fala lá em Ezequiel e lá em Jeremias, quando ali fala em Ezequiel, não, sobre Satanás. Quando a palavra de Deus nos fala, ele diz assim, olha, lá em Ezequiel a palavra diz que Satanás olhou para a sua beleza e permitiu que ela corrompesse a sua sabedoria. Olhou para a sua beleza, se orgulhou e permitiu que o orgulho corrompesse a sua sabedoria. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, quando fala sobre o rei de Tiro, e depois, a partir do versículo 12, se não me engano, começa a falar a respeito de Satanás. Ele diz, olha, você
de Lúcifer. Ele diz: você estava lá, você era querubim, você estava no templo, você estava lá diante do Senhor, diante do Rei da Glória, mas você começou a achar que você era o cara. E você olhou para a sua própria beleza e se orgulhou da sua beleza. Quantas pessoas belas, lindas, maravilhosas nós não encontramos, e às vezes essas pessoas se orgulham da própria beleza. Deixa eu te falar, se você é bonito, se você é belo, glória a Deus por isso, mas a sua beleza vem de Deus, não vem de você. Você não fez nada para ser bonita, você não fez nada para ser bonito, você não tem esforço nenhum para ser bonito. E deixa eu te falar, se você cuida do seu corpo, não, mas eu malho, eu caminho, eu ando, eu faço, deixa eu dizer, você não faz mais do que a sua obrigação, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o templo do Espírito Santo precisa ser tratado com preservado e cuidado. Você não tem nenhum mérito em ser bonito. Veio de Deus e é para a glória de Deus. Preste atenção. Quando Satanás olhou lá para ele e ele disse: cara, eu sou bonito demais. E quando ele olhou ali para a vida dele, ele começou a dizer: cara, eu sou tão bonito, eu sou tão assim. Ele olhou para a sua própria beleza. Versículo 12. Na parte B do versículo diz assim: você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbunóculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. O cara se achava tão bonito, tão fera, tão não, eu sou o cara, que ele corrompeu a própria sabedoria que havia no coração dele e foi expulso da presença de Deus. Não ache de você mais do que você é. Não ache de você mais do que você é. Você é inteligente. Você é um cara que é brilhante em várias coisas. Que maravilhoso! Mas isso também veio de Deus. É Deus quem te deu inteligência. É Deus quem te deu capacidade. É Deus quem te deu graça. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo veio dele, tudo é para ele e tudo voltará para ele. Todas as coisas subsistem em Cristo, diz a palavra de Deus no livro de Colossenses. Tudo subsiste nele. Sem ele, você não é nada, você não é ninguém. Tudo subsiste nele. Então pare de se orgulhar e achar que você pode qualquer coisa. Porque tudo veio de Deus. Tudo vai voltar para Deus. Ou então será consumido. Se você é um cara inteligente, se você é um cara brilhante, se você é uma mulher que consegue fazer boas coisas, se você é bom em alguma coisa, glória a Deus. Se você usar isso para a glória de Deus, reconhecendo que isso vem de Deus, isso vai produzir fruto para a glória de Deus. Mas se você usar isso e como instrumento para dizer assim, cara, a autoridade que eu tenho, eu cheguei no lugar, olha o nível que eu estou, olha isso que eu sei fazer, olha aquilo que eu posso. Se você usar isso para você mesmo, isso se perderá e será consumido e acabará aqui na terra, porque não produzirá fruto para a eternidade.
Preste atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos orgulhosos. A soberba precede a ruína. Sabe por quê que a soberba precede a ruína? Tem algumas coisas muito interessantes na palavra de Deus. A palavra de Deus tem algumas coisas que são muito tremendas, muito poderosas. E uma das coisas que eu acho fantástico na palavra de Deus é que ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz e ela, de uma forma graciosa e sobrenatural, ela se aplica a uma situação lá atrás, a uma situação do momento, a uma situação específica, e Deus a torna viva e ela se aplica a uma situação totalmente diferente hoje. É assim quando você olha e você lê lá vários salmos de Davi, onde Davi estava descrevendo a sua própria vida, descrevendo o seu próprio coração, descrevendo aquilo que ele estava vivendo, e aquilo era uma verdade sobre a vida de Davi, mas aquilo também tornou-se uma palavra profética sobre o que Jesus viveria, sobre quem Jesus era, sobre como Jesus morreria. Salmo 22, por exemplo, e tantos outros. E essa é uma característica fantástica na palavra de Deus. E diz ali na palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 41, a palavra ali descreve, Deus está confrontando Jó, dizendo, olha, aqui, prova então que você conhece, que você é o cara, e Deus começa a descrever ali, a palavra cita ali o Leviatã. Essa era uma palavra onde Deus estava confrontando Jó de uma forma específica sobre uma criatura que existia, e Deus chega a dizer para Jó aqui, leva ele para casa para brincar com seus filhos. Não, faz o seguinte, tenta pescar ele com anzol, que nunca mais você se esquece do dia que você tentar isso. E a Bíblia vai descrevendo ali essa criatura, que na verdade a gente pode pegar bem a Ezequiel, capítulo 28, era uma palavra de juízo sobre o rei de Tiro. E ele começa descrevendo tudo que o rei de Tiro fala, e depois ele compara o rei de Tiro a Lúcifer, que estava no céu, e traz também uma palavra de revelação sobre ele. Nessa mesma condição aqui, fala sobre o Leviatã, sobre esse ser, que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, que o dragão que se levantará. Então essa também é uma palavra que pode ser aplicado em alguns versículos, em alguns pontos dela, sobre as estratégias e as ações de Satanás. Então é quando chega ali, no versículo 34, que vai descrevendo ali várias características do Leviatã, ele diz assim, com desdém, ele olha para todos os altivos ou para os arrogantes. Reina soberano sobre todos os orgulhosos. Reina soberano sobre todos os orgulhosos. Sabe de uma coisa? Satanás reina sobre os orgulhosos. Quando alguém se levanta, permite que o seu coração se levante em orgulho, sabe o que acontece? Ele torna-se um alvo para o inimigo, porque ele está fácil de ser identificado. Ele é um alvo fácil para Satanás. A palavra de Deus fala que aonde nós devemos nos colocar? A Bíblia diz que nós devemos nos colocar onde? Sobre as asas do Altíssimo. Né? A sombra do Onipotente descansará. Aqui, ó, na sombra do Onipotente, diante do Senhor. Mas o orgulhoso não fica ali. O orgulhoso fica aqui. Onde é mais fácil? Na sombra do Onipotente, ele está escondido pela graça,
pela presença e a submissão que ele tem a Deus. Quando ele se coloca no lugar de orgulho, então ele se torna um alvo fácil para o inimigo, porque o inimigo reina sobre todos os orgulhosos. Aí Satanás começa a ter atuação e poder de influência sobre a vida deste homem ou desta mulher para manipulá-lo, para influenciá-lo, para destruí-lo. E algumas vezes o que o próprio inimigo faz é levantar ainda mais o cara, porque aí o tombo vai ser maior. Se você se levanta contra, se você se coloca no lugar de orgulho, você coloca um alvo no meio do seu peito. Eu lembro assistindo lá o filme Até o Último Homem, e aquele soldado que era médico resolveu ir ali para a guerra, e quando ele chega efetivamente na guerra, a primeira orientação que ele recebe por um médico que já está lá, ele diz assim: cadê o médico? Eu falei: sou aqui. Ele falou: tira o seu capacete que tem uma cruz no meio, tira o seu bracelete que marca que você tem uma cruz no meio. Por quê? Eu sou médico. Ele falou: porque isso é um alvo fácil. Os caras amam matar quem está com uma cruz. Falou: onde é que eu vou atirar? Num negócio nebuloso ou em alguém bem marcado ali assim no meio da... Tira. Mas quem se orgulha, coloca um alvo no meio do peito dele. Porque Satanás, ele é rei sobre todos os orgulhosos. E eu quero terminar essa palavra e essa reflexão olhando com você ali o livro de 1 Samuel, no capítulo 15, da gente olhar para o exemplo de Saul. Nós vamos ler hoje pouco mais de versículos, Samuel capítulo 15. Eu vou ler aqui do versículo 22 ao versículo 31. Para você que não conhece a história, Samuel, que era o profeta, tinha dito para Saul, dizendo: vai na guerra, e lá nessa guerra você vai matar tudo. Você vai fazer todas as coisas, elimina tudo, resolve tudo. Mas antes de ir para a guerra, Samuel também... Saul precisava oferecer um sacrifício diante de Deus, e aí Saul está esperando Samuel, Samuel demora, Saul resolve oferecer o sacrifício por conta dele, e depois quando ele volta da guerra, ele ainda, ao invés de obedecer a Deus, não trazendo nada, ele resolve trazer os melhores bois, as melhores ofertas, as melhores coisas para oferecer a Deus. Então aqui, 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22, nós vamos ler, diz assim: Samuel, porém, respondeu... Vamos ler o versículo 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpriu a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeçam a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-lhe a barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse:
O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Assim Samuel voltou com ele e Saul adorou o Senhor. Eu tenho uma pergunta aqui. Com o que Saul estava preocupado? Com o que Saul estava preocupado nesse texto? Deus tinha acabado de dizer que ele estava tirando o reino dele, que os filhos dele não seriam mais reis junto com ele, mas Saul estava preocupado em ser honrado diante dos soldados dele. Deus tinha acabado de dizer para ele aqui: você não será mais rei, eu vou te tirar do reinado, seus filhos não vão continuar, você foi reprovado diante de Deus. E a preocupação de Saul era com a aparência dele, era com o que as pessoas iriam pensar dele. A preocupação de Saul era se ele ia ser honrado por Samuel diante dos soldados dele ou não. Ele trouxe outras coisas para sacrificar a Deus, porque ele ficou preocupado em não desagradar os soldados, e ele desagradou a Deus. Quem se preocupa, a pessoa que está num lugar de orgulho, a pessoa que está num lugar de soberba, ela se preocupa em a aparência para o outro. Eu não posso parecer fraco, eu não posso perder as coisas, eu não posso aparecer dessa maneira, eu não posso ser desse jeito, as pessoas não podem me ver assim, as pessoas não podem saber que eu errei, que eu pequei. Saul, ao invés de se prostrar ali diante do Senhor e dizer: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia do teu povo, Senhor, trata no meu coração e me faz agradável ao Senhor. Ó Deus, que o reino não se perca, mas que minha vida esteja na tua presença. Tem misericórdia de mim. Ao invés de Saul se prostrar diante de Deus e reconhecer o seu pecado, esquece oferecer o sacrifício agora. Eu quero participar do sacrifício eterno com Deus. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. Eu quero que o povo de Deus seja restaurado. Ao invés dele fazer isso, ele se preocupa com a sua aparência. Por favor, mostra para o povo que eu estou bem. Mostra para o povo que você me agrada. Aí Samuel foi lá e ofereceu o sacrifício perto dele, junto com ele. Sabe o que isso mudou na vida dele? Nada. O homem orgulhoso se preocupa em como as pessoas vão vê-lo. O que eles vão pensar de mim? Como é que eu vou fazer isso? O que o povo vai pensar de mim? Deixa eu te falar. O importante é o que Deus vai pensar de você. O importante é como o Senhor te vê e não como as pessoas te veem. Eu tenho uma pergunta para você. Você se preocupa como Deus te vê ou você se preocupa como as pessoas irão te ver? Você gasta mais tempo para manter a aparência diante das pessoas ou para ser diante de Deus? Quando você exerce a autoridade que Deus te deu, com os recursos, com o dinheiro, com o lugar que você ocupa, você exerce para trazer glória de Deus ou para mostrar quem você é? Você exerce para mostrar e para trazer o favor de Deus, ou você exerce... Quantas vezes a gente se esquece de quem nós somos? Querido, volta o seu coração para Deus. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas, está falando com vidas. Pare de se orgulhar. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser arrogante. O texto que nós lemos diz ali que a arrogância é como o pecado de idolatria, a rebelião como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o pecado de idolatria. Como assim?
Você como cristão, quantas vezes você se coloca no lugar de superior aos outros, achando que você é mais, que você pode mais, que você tem mais, que você consegue mais. Deixa eu te falar, só por causa do Senhor que a gente consegue, não tem nada nosso, tudo é dele, tudo subsiste nele, tudo é por ele, tudo é para ele. Só por causa do Senhor é que a gente consegue. Eu quero dizer para você, pare de se orgulhar. A palavra de Deus diz ali que nós devemos nos orgulhar. Quem se orgulhe, orgulhe-se em Cristo. Diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios capítulo 10. Quem se orgulhe, orgulhe-se em Cristo. A palavra lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, do Senhor diz: orgulhe-se no Senhor e na sua presença. Sabe o que é se orgulhar em Deus? É dizer: Deus, tudo que eu tenho é seu. Eu tenho, tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é por sua causa. Orgulhe-se no Senhor, orgulhe-se em Cristo, orgulhe-se dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor salvou um pecador como eu. Porque se não fosse Jesus, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria da minha vida. Eu estaria preso, eu estaria morto ou qualquer outra coisa. O único mérito de estar aqui hoje é do Senhor. Se tem alguma coisa que me agrada, que eu posso dizer obrigado, Deus, é dizer: Deus, obrigado, porque o teu amor me alcançou, porque a tua misericórdia me alcançou. Porque se não fosse o Senhor, estava ruim, viu? Vamos orar. Oh, Deus. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora. Como tem sido o seu coração? Humildade. Às vezes a gente brinca lá em casa dizendo assim: a humildade é reconhecer aquilo que você é. Não, isso não é humildade. Humildade é reconhecer o lugar de Deus para você. Humildade é você reconhecer a autoridade de Deus na vida dos outros. Humildade é você conhecer quem você é em Deus e não quem você é do que você tem, porque tudo que você tem, nada veio de você. Tudo é mérito do Senhor, tudo é graça do Senhor. Tudo veio do Pai. Sabe, queridos, submeta-se ao Senhor, submeta-se ao Espírito Santo. Comece a orar agora. Se você tem sido orgulhoso, arrogante, se você tem se orgulhado de alguma coisa, de alguma área da sua vida ou em várias áreas da sua vida, se orgulhado do seu poder, se orgulhado do seu dinheiro, se orgulhado das habilidades que Deus te deu, se orgulhado do cargo que você ocupa, se orgulhado da inteligência que você tem, então esta é a hora de se arrepender diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa. Senhor, me lava com teu sangue, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho me orgulhado naquilo, Deus, e o orgulho sempre me afastará do Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. É hora de você olhar para Deus e dizer: Deus, me perdoa. Me perdoa por achar que eu sou melhor do Senhor, que eu sei mais do que o Senhor sabe, de que eu sei melhor para a minha vida aquilo que é melhor para a minha vida do que o Senhor sabe. Me perdoa porque eu acho que eu sou melhor do que as pessoas. Me perdoa porque eu uso da minha autoridade de uma maneira diferente da que Jesus usou a autoridade dele. Ei, olha para mim, você que tem autoridade, use a sua autoridade como Cristo usou a dele. Que o exercício da sua autoridade não destoe do exercício de Cristo, porque ninguém nesta terra tinha mais autoridade do que ele, mais autoridade espiritual.
E como Senhor e soberano, quando Ele ressuscitou, Ele tinha aqui toda a autoridade como Rei sobre o universo. Exerça a sua autoridade como Cristo exerce a dele. Ore ao Senhor agora. Conserte com Deus. Se arrependa. Preste atenção, querido. O seu coração precisa estar pronto para receber o que Deus tem para você. O seu coração precisa estar pronto para entender e para receber o que o Espírito Santo vai te dar. Porque se o seu coração estiver longe do Senhor, você vai achar que foi a sua força que te deu. Você vai achar que foi o seu esforço que te fez chegar lá. Você vai achar que o poder que você tem vem de você. Oh, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. meu orgulho me tirou do jardim. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Eu quero dizer uma coisa aqui, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender uma coisa sobre o reino de Deus. Jesus, o Evangelho, a palavra nos apresenta Jesus de duas maneiras. Diz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra nos apresenta Jesus como o leão de Judá. Mas eu quero dizer para você que isso no nome de Jesus, você nunca mais esqueça. Jesus não venceu como leão, Jesus venceu como cordeiro. Não foi exercendo grande poder na força e na autoridade que ele tinha, foi em se submeter à vontade do Pai, foi em se humilhar diante de Deus, foi em ir em cordeiro como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, se submetendo ao crucifixo, se submetendo à morte de cruz. Ele venceu na cruz, ele venceu na humildade, ele venceu como cordeiro e não como leão. A sua vitória não está em você exercer a sua autoridade com toda essa força. A sua vitória está em você se submeter ao Pai, indo até as últimas consequências, independente do que o mundo vai pensar, porque é nesse lugar que vem a autoridade, é nesse lugar que vem a vitória. É nesse lugar que se manifesta o leão de Judá, na cruz, ao lado do Cordeiro. Essa é a vitória de Jesus, como Cordeiro e não como leão, com humilde e não exercendo a sua autoridade naturalmente. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais
Aleluia. Sabe, queridos, entenda uma coisa. Para vivermos tudo que Deus tem para a gente, nós precisamos entender o nosso lugar em Deus. Como igreja, para vivermos o que Deus tem para a gente, nós precisamos entender o nosso lugar em Deus. Porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem aqui pessoas que serão referências na igreja mundial, mas você precisa ser alguém lá diante do trono do Senhor com um coração humilde. Deus tem um lugar onde essa igreja exercerá no reino dele sobre Belo Horizonte, sobre o Brasil. Mas para a gente viver aquilo que Deus tem, eu preciso saber quem eu sou em Deus. E que tudo vem dele, que a glória é só dele, que tudo é por causa dele. Eu preciso estar preparado para receber o que Deus me deu. Não tem a ver, tem a ver com o meu coração. Senhor, me ajuda, que o Senhor te ajude a ser o homem e a mulher que Ele deseja, para que você reflita o poder e a glória e a autoridade que Ele tem através da sua vida. Parte da maneira de você entender o lugar de Deus para a sua vida, e um grande desafio é quando as pessoas se submetem às outras pessoas. E quando você precisa aprender, ou ser liderado, ou ser ensinado por alguém que teoricamente sabe menos do que você, ou praticamente sabe menos, ou que tem menor conhecimento, que tem menos experiência cristã, menos experiência na vida, e você está sendo liderado, ensinado ou ministrado por essas pessoas, e isso vai provar o seu coração. E a tendência do nosso coração é se levantar em orgulho e dizer: cara, eu não estou aprendendo nada aqui, eu não vou ficar aqui. Você pode imaginar Jesus indo para a escola, Jesus indo para a escola dominical e aprendendo, os doutores da lei ensinando para ele o beabá do evangelho, o beabá lá da Torá. Ele estava lá quando o mundo foi criado, e o cara ensinando para ele: olha, o mundo foi criado desse jeito, mas o coração dele submisso ao Pai fez com que ele fosse submisso às autoridades que Deus colocou sobre ele, com o coração certo. Com o coração certo. Nós temos um desafio que Deus tem colocado sobre nós como igreja. Nós estamos começando um trabalho e um projeto de discipulado. A ideia é que cada pessoa que chegue, cada pessoa que ande, seja discipulado no nome de Jesus. Aprenda, caminhe. Discipulado não tem a ver com conhecimento, tem a ver com vida. É partilhar vida, ensinamento através da vida, e não partilhar conhecimento. Mas as pessoas serão desafiadas a viver o evangelho enquanto elas estiverem sendo ministradas por pessoas que têm menos tempo de evangelho, têm menos experiência com Deus, têm menos destaque. Tudo isso, o Senhor nos chama para esse lugar. Sabe, esse processo de ensino, de discipulado, também é um processo de aprender o que Deus está falando com a gente. Também é um processo de se submeter a Deus, em nome de Jesus. Também é um processo de ter o coração tratado, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, ensina-nos a sermos quem o Senhor nos chamou para ser, a vivermos o que o Senhor nos chamou para viver. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos submetemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Nós nos submetemos ao Teu coração.